que nós acabamos de ver a mutualidade, né? Cada um deve ao outro. E depois, a primeira parte, a segunda parte é as obrigações da esposa, e a terceira, as obrigações do marido. Então, o que é mútuo, o que é da esposa e o que é do marido, certo? É assim que a gente... Pronto, você está com medo de morrer de sede? Uhum. Obrigado. Vamos lá, irmãos. De acordo com Efésios 5:22, irmãos, a esposa ela é chamada para se submeter ao seu marido como sua auxiliadora, e Gênesis fala isso, e Efésios coloca submeter a sua esposa como a Cristo, não é? A igreja e Cristo aqui, ele reflete exatamente essa imagem. Então, submissão e utilidade. Vamos abrir o texto lá, por favor, irmãos. Efésios 5:22, e eu vou pegar aqui Gênesis 2:18 primeiro, né, que diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E Efésios, capítulo 5, verso 22, Paulo, texto bem conhecido nosso, diz assim, Efésios 5:22, Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, duas palavrinhas básicas: submissão e auxiliadora, né? Submissão e auxílio. Então, essas duas palavrinhas aqui, submissão e auxílio, elas são fundamentais, e elas são as obrigações fundamentais da esposa, São as obrigações que pertencem a ela no papel que Deus a deu, certo? Quais são? Submissão e auxílio. Essas duas obrigações, elas são ordenadas por Deus para cada esposa, negar a entregar-se a si mesmo aos princípios aqui estabelecidos pelo Senhor, é rebelar-se, né? Não apenas contra o marido, mas contra ao Deus do matrimônio, ao Deus que estabeleceu o matrimônio. Então, não pense que o problema vai ser apenas no casamento, a relação é também com o próprio Deus, não é? Então, esses são os aspectos aqui mais importantes. A submissão requerida de uma mulher, de uma esposa, irmãos, ela é tratada como algo sem valor nos nossos dias. Esses termos hoje são inadequados. Usar isso hoje na nossa sociedade é algo absurdo. Dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, ou mesmo auxiliadora, não é? Seria, sem dúvida alguma, algo muito estranho. Então, a maioria dos casos em que a verdade ordenada por Deus é tratada com desdém, não é? O que você tem, na realidade, não uma obrigação bíblica sendo cumprida, mas uma caricatura do casamento, onde a esposa não é submissa e onde não há auxílio. Eu não tenho uma realidade do matrimônio, eu tenho uma caricatura. Deus investiu o marido, irmãos, com a seguinte condição: ele é o cabeça e a autoridade. Entende? Isso não foi dado à esposa, isso foi dado ao marido. Então, é do fundamento, é da essência do ser esposo, o ser cabeça e a autoridade. E é fundamento e essência da esposa é ser submissa e auxiliadora. O problema, irmãos, é que não pense que a autoridade dada ao homem é tirânica. Se você usa essa autoridade para escravizar ou punir, como se fosse uma propriedade sua, a sua esposa,
Isso é contra completamente a lei de Deus. Mas como é que eu uso essa autoridade? Como amigos e companheiros em todo o caminho do matrimônio. Então, você usa a autoridade numa relação de amigos e companheiros, não de escravidão. Não é esse tipo de relacionamento que é dado aqui ao marido. A submissão da esposa ao seu marido, ela é bem definida, irmãos. Ela é bem definida. Um puritano define da seguinte maneira: veja, a submissão ela deve ser fiel e cuidadosa. Ela deve ser constante e consciente na realização das obrigações, como aquilo que flui de um conhecimento e reconhecimento interno de que a superioridade do poder e do lugar que Deus deu ao seu marido no que diz respeito à esposa. Eu vou repetir, é um reconhecimento claro, veja, fiel e cuidadoso, constante e consciente, quando você realiza as obrigações que você tem como esposa. Isso flui do reconhecimento interno da superioridade do poder e do lugar que Deus deu ao marido no que diz respeito à esposa. Você vai conscientemente, respeitosamente, fielmente reconhecer que Deus deu ao marido essa condição. Parte aqui de tudo, irmãos, é o reconhecimento de que esse é o papel do marido. Se a esposa não reconhece isso, não tem como lidar, não tem como você ensinar a submissão bíblica se ela não olha como sendo Deus quem concedeu ao marido essa autoridade. O mesmo puritano, ele reduz a 4 tipos, não é? O que ele chama de submissão e auxílio, 4 tipos. E aí nós vamos tentar ver a maioria deles hoje, senão a gente completa no próximo domingo. Reverência, primeiro, obediência, assistência e modéstia. 4 aspectos de submissão. Primeiro, reverência, obediência, assistência e modéstia. Vamos olhar cada um desses aqui, irmãos. Primeiro, reverência. Reverência. Só para deixar claro o que reverência significa, é um respeito profundo de todo o coração. É um respeito profundo de todo o coração. O puritano chamado Steele disse, né, ele chamava a reverência de a grande obrigação de cada esposa. A obrigação ou o dever que sinaliza que ela é e ela foi separada como qualificação peculiar de esposa, e ela é distinguida por isso como uma boa esposa. É a grande tarefa da esposa. Ora, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 13, veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. O sol está tão grande que até não é nem o calor, é o sol, viu? O sol cresceu aí, está lá. É um sol para cada um hoje. Na verdade, eu estou com saudade de Teresina. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Preste atenção nas palavras do apóstolo, irmãos. Adão não foi iludido, mas a mulher. Desculpa, o 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ela foi feita do quê, irmãos? Ela foi feita do homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 8. Veja lá. Veja a ordem da criação. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Veja o texto.
porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, eu tenho primeiro, o homem foi formado primeiro do que a mulher. Segundo, a mulher foi feita do homem, o texto diz. E ela foi feita para o homem. Gênesis 2, verso 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tudo isso mostra, irmãos, que de acordo com a determinação do próprio Deus, a esposa deve reverência e estima em relação ao seu marido. Ela deve reverenciar e estimar o seu marido como o seu cabeça. Então, não é você que estabeleceu isso, foi Deus que estabeleceu isso. E você deve olhar então para o seu marido dessa maneira. Então, a reverência é o reconhecimento da esposa, acerca da ordenança de Deus na criação e a determinação divina de colocar o homem como cabeça da mulher. Como cabeça da mulher. A reverência é o reconhecimento da esposa, da ordenança de Deus na criação e da determinação de Deus de colocar o marido como cabeça da esposa. E aqui o ponto, irmãos, entenda, não há como você se rebelar contra isso sem se rebelar contra Deus, porque quem deu foi Deus, quem estabeleceu foi Deus. Esse é o grande ponto, não é? E como é que eu devo lidar com isso? O que é que eu devo fazer? Nós vamos aqui analisar, primeiramente, irmãos, a natureza e o padrão dessa reverência. Qual a natureza e o padrão dessa reverência? Primeiro, vamos para a natureza desse dever, né? Vamos para a natureza desse dever. Você vai ter uma reverência conjugal, cordial e verdadeira, né? E essa reverência ela é feita, ela é construída de honra, amor e respeito. Honra, amor e respeito. A mulher deve honrar o seu marido. Ela deve olhar para ele e olhar para a pessoa dele e tudo o que diz respeito a ele na mais alta estima. Simplesmente, né, porque não existe ninguém tão querido dela quanto o seu marido. Não há ninguém tão próximo dela quanto o seu marido. A mulher deve honrar, né, o seu esposo, estimá-lo, honrar a pessoa e tudo aquilo que diz respeito a ele, e ter o marido em alta estima. Em alta estima. É impossível não viver isso se não for por oração, irmãos, porque os conflitos conjugais são constantes e reais, mas eu preciso obedecer como ao Senhor, e aqui está a distinção. Aqui está a distinção. É nesse sentido que a esposa deve se submeter. Certamente ela deve estimá-lo, né? E como é que eu sei que ela resolveu estimá-lo, irmãos? Quando ela consentiu casar com ele. Ela consentiu casar com ele. E quando ela consentiu casar com ele, ela deve se manter firme no propósito para o qual ela casou. Se por qualquer razão ela se acha não mais capaz de honrar a sua pessoa, então ela deve honrar, não é? Ela deve honrar o lugar dele sobre ela.
isto é, ele é o cabeça do lar. Eu devo honrar o lugar dele colocado pelo Senhor. Ele é o cabeça do lar. Richard Baxter, aconselhando as esposas, disse: não se comportem com irreverência e desrespeito para com seu marido. Ele diz assim, se a dignidade da sua pessoa não deseja a honra, ou não pode, ela não apela para a honra. Veja, se ele, na sua dignidade, não aponta para isso, dizendo, eu devo honrá-lo porque ele é uma pessoa digna. Entretanto, o lugar dele deve ser honrado. Você entende? Se ele, o indivíduo, não deseja honra, o lugar dele precisa de honra. Ele é o cabeça do lar. Entenderam isso aqui, irmãos? Esse é o grande ponto. E muitas vezes nós temos essas frustrações, porque às vezes o esposo, a gente olha e não tem as habilidades, ou não acha que ele é aquela pessoa que deveria ser. Eu não vou honrá-lo, eu devo fazê-lo pelo lugar que ele ocupa. Ele é o cabeça do lar. Ele é o cabeça do lar. Independente do que o marido dela é em si mesmo, independente do que as pessoas pensem dele, se ela o trata com reverência, ela é, irmãos, a única que deve fazê-lo, mesmo que os outros não façam. Por quê? Porque ela é a tal, não tem essa linguagem, a música aí do Roberto Carlos, é o cara, ela é a pessoa designada por Deus para honrá-lo, porque ela é marido dela, e não há ninguém que se iguale a ele, porque ele é o seu marido. Você deve honrá-lo. O puritano chamado Hopkins disse: ela deve olhar para ele como uma pessoa que Deus separou de dentre milhares da humanidade como seu escolhido, e ele foi selecionado para ela. E o único que ele, Deus, viu como adequado e o melhor para ser seu cabeça e guia. Para ser o seu cabeça e guia. A primeira coisa que a reverência da esposa precisa ser entendida é a natureza dessa obrigação ou desse dever. Segunda coisa, irmãos, a reverência da esposa para com seu marido também inclui amor. A reverência para com o seu marido inclui amor. Nós vimos lá em Tito, capítulo 2, verso 4, que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas a amarem seus maridos. Ela deve amá-lo tão completamente, irmãos, inteiramente, que ela vai deixar seu pai, vai deixar sua mãe, ela vai deixar a casa do seu pai e vai se apegar a ele como cabeça, o seu cabeça, seu líder. Ela estava debaixo da autoridade do pai e da mãe, e ela se apegou ao marido de tal maneira que ele agora passa a ser o cabeça. Ela deve amá-lo com tal sinceridade de coração e profunda afeição
que ela deve trabalhar em seu coração para reverenciar de modo apropriado, para reverenciá-lo de modo apropriado. A mera paixão não vai fazer isso, irmãos. Nada, não apenas a aparência vai fazer isso. Se ela é para reverenciar o seu marido, ela deve realmente, profundamente e verdadeiramente amá-lo. Ela deve profundamente, realmente e verdadeiramente amá-lo. Se ela vai reverenciar o seu marido. O terceiro componente da reverência da esposa, irmãos, para com seu marido, é o temor ou respeito para com ele. O temor ou respeito para com ele. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, por favor. 1 Pedro 3, versículo 2. Deixa eu ler 1 e o 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O vosso honesto comportamento cheio de temor. Alguém pensa aqui, irmãos, aqui, veja, isso aí já é uma nota alta demais, eu não vou alcançar, é mais do que uma oitava acima, é demais para mim. Às vezes esse texto parece doloroso aos nossos ouvidos, mas a sua reação ao que está dito aqui no texto, irmãos, ela fala mais da pecaminosidade do seu coração do que do próprio dever em si mesmo. A maneira como nós reagimos a essas verdades não diz respeito ao que é ensinado, diz respeito à dureza do seu próprio coração. O temor a qual Deus chama a esposa não é um temor de escravidão, não é o temor de alguém que é escravo, porque seria inconsistente com o amor, mas é na realidade um temor generoso e livre, um temor, como outro puritano diz, que flui do amor, que está unido ao amor, que consiste no desejo de fazer todas as coisas que agradem seu marido e dê a ele contentamento. Que dê a ele contentamento. Quando a esposa teme seu marido, ela faz isso com o desejo de agradá-lo, mesmo que signifique desagradar o mundo todo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 34. Diz assim o texto: e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido, mesmo que ela tenha de desagradar ao mundo, ela precisa entender que ela tem de agradar ao seu marido. A partir desse desejo de agradar ao marido, irmãos, ela se esforça na sua fala, ela se esforça na sua vestimenta, ela se esforça no seu comportamento, ela faz tudo para apresentar-se a ele como uma esposa amável e querida.
Por isso, uma esposa que agrada a si mesma e não se importa em agradar o seu marido, a quem ela escolheu para ser o seu cabeça, né? Se você vive para você mesmo, você desagrada ao Senhor e provoca ao Senhor, que ordenou que reverência e respeito seja dado ao marido, como parte da reverência e respeito que é dado ao próprio Senhor. Se você vive para agradar a si mesmo e não cuida de fazer assim, você peca contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Nós vimos aqui a natureza, né? Agora vamos ver o padrão dessa, vamos chamar assim, da obrigação da esposa, que é submeter ao seu marido, como a igreja submete-se a Cristo, e como um corpo submete-se ao cabeça, como está lá em Efésios 5, 22 a 24. Com o objetivo de que a submissão da esposa, irmãos, seja padronizada de acordo com a submissão da igreja, duas coisas são requeridas. Primeiro, ela deve submeter a ele em tudo. Verso 24 de Efésios 5, verso 24, por favor. Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo submissas ao seu marido. Ela deve submeter-se a ele em tudo, seja, irmãos, em questões pequenas ou grandes. Se não existir nada ilegal, pecaminoso acerca daquilo que é requerido, então ela deve se submeter. Segundo, ela deve submeter livremente, voluntariamente, constantemente e alegremente. A submissão dela à vontade do seu marido deve ser assim, irmãos, feita com alegria e voluntariamente. É como se fosse feito por um só coração. Como se a vontade dela fosse dele, a vontade dele fosse dela, e não tivesse uma crise entre as duas coisas, como se fosse uma única vontade. O respeito ou temor, disse Swinnock, deve ser como o da igreja para com Cristo, o reconhecimento de sua superioridade sobre ela. Superioridade sobre ela. Você imagina, ela precisa ter ainda a vontade de agradá-lo em qualquer coisa, e um temor, irmãos, de ofendê-lo, um temor em ofendê-lo, um temor em causar-lhe ofensa naquilo que é feito. Quando o julgamento consente na autoridade do marido, a vontade resolve por si só e em todas as suas ações, e o coração tem um temor sobre isso, para que ela não seja tratada como alguém que não pertença a alguém. Veja que coisa interessante, irmãos. Quando o julgamento consente para a autoridade do marido, a vontade resolve, não é? Imagina, o desejo é feito e a vontade consente em resolver, e que todas as ações dela são de acordo com a do marido, e o coração tem um temor nisso, de desagradá-lo. Eu não quero desagradar ao meu marido. Que coisa interessante, irmãos. Lembre-se da carta de Paulo aos Coríntios. A mulher ela vive para agradar ao seu
marido, como diz o texto. Como diz o texto. Um espírito murmurador é inadequado para a esposa religiosa, porque ela sempre vai deixar, não é, uma agulhada, ela vai sempre dar uma agulhada no coração do marido, e ela vai deixar uma angústia de culpa no seu coração, porque normalmente é um sinal de uma soberba que não foi mortificada. Se o governo do marido é tão pesado, é melhor para você, né? É melhor para você submeter-se, veja só, a ele e deixar que ele responda por sua severidade, do que você responder por sua falta de contentamento. Se o governo dele é pesado, é melhor deixar o marido responder por sua severidade diante de Deus, do que você responder por sua murmuração diante de Deus. Ele vai ter que prestar contas a Deus por isso. O corpo não ensina a cabeça para onde ir, mas submete-se à sabedoria da cabeça. Assim a esposa, ela não deve dirigir o seu marido, mas seguir o seu governo. Você imagina, é estranho a cabeça ir para um lugar e a costela para outra. Seria estranho o marido ir para um canto e a esposa para outro. É melhor que ela sofra, irmãos, dano, do que não fazer aquilo que é ordenado pelo marido. E é nesse sentido que ela vai conquistar a simpatia, e assim que ela vai ganhá-lo, como diz a primeira carta de Pedro no capítulo 2. A reverência dela, mais rápido do que você imagina, vai atrair o seu amor mais do que qualquer outra coisa que ela possa fazer. Mais do que qualquer outra coisa. Sua reverência vai atrair o seu amor muito mais rápido do que você possa imaginar. Não existe, irmãos, melhor maneira de aumentar o amor do marido do que a reverência da esposa. Isso fará o caminho mais leve e mais suave, sem dúvida alguma. Fará o caminho mais leve e mais suave. É isso, primeiro momento, que é requerido da esposa. Certo? O segundo ponto, irmãos, e aí nós vamos fazer esse último, que são 4, vamos fazer esse segundo, e vamos deixar os 2 para o próximo domingo. Obediência. É requerido da esposa não apenas reverência, mas também obediência. Na primeira carta de Paulo, de Pedro, capítulo 3, verso 4 a 6, 1 Pedro 3, 4 a 6, Pedro diz assim: seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Veja, é interessante que o apóstolo aqui, ele clama para as mulheres cristãs a adornarem a si mesmas com um espírito manso e tranquilo. Com espírito manso e tranquilo. Assim como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Em Tito,
no capítulo 2, só volte comigo, por favor. Tito capítulo 2, versículo 1. Veja, é um texto bem conhecido nosso, mas vale a pena aí. Tito 2, verso 1 diz assim o texto: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Deixa eu voltar aqui. Fala o que convém à sã doutrina. Paulo está falando aqui com um pastor jovem, né, dizendo: ensine a igreja a viver de acordo com a sã doutrina. E como é que ele deve ensinar? Verso 5: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. A reverente obediência da esposa, irmãos, é um ornamento para a sua beleza. É um ornamento para a sua beleza. Isso flui do quê, irmãos? De onde flui isso? Flui da doutrina de Deus no seu casamento. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Deve ser aceitável a Deus. A obediência da esposa deveria manifestar a si mesmo, tanto em palavras quanto em obras. A boca fala do que está cheio o coração. Se ela reverencia o seu marido no seu coração, então ela manifesta a si mesmo no modo de falar. Ela deve reverenciar-se a seu marido, referir-se ao seu marido com respeito. Ela deve falar dele a outros com respeito. Ela deveria se guardar de ser simplesmente argumentativa e aquela pessoa que fica toda hora questionando e questionando, sabendo que o Senhor ouve e que ela prestará contas a Deus por isso. Preste atenção nisso, irmãos. Nenhuma mulher vai ter honra pela última palavra. A sua honra não está em dar a última palavra. Ela não vai vencer dessa maneira. Interessante, porque ela vai ganhar o coração do seu marido se ele for conquistado. Ela vai receber honra do Senhor por uma beleza, irmãos, de um espírito manso e humilde. Ela vai receber honra do Senhor por isso. É interessante isso, porque não pense você dando a última palavra, você ganhou. Não é nisso que você ganha o seu marido. Não é nesse caminho, não é assim que funciona. Swinnock disse: uma esposa reverente, ela pode possivelmente, não é, tornar o marido religioso. Que coisa interessante. Uma esposa reverente pode possivelmente tornar o marido religioso. O cabeça, né, ele pode se colocar de maneira muito melhor por causa de como o corpo lhe trata. Temor, irmãos, pode ser um trabalho da fé nele. O temor pode ser um trabalho, é um instrumento até para ganhar, para conquistar. Veja, por favor, no mesmo texto de Pedro que nós lemos, no capítulo 3, a gente leu 4 a 6, não é? Mas veja que ele diz assim, 1 Pedro 3, mulheres, verso 1, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Você entende? Se há um argumento poderoso, não tente outro argumento, não tente outra maneira para ganhar, conquistar a parte desse. A esposa mostra sua reverência em obras, obedecendo ao seu marido em todas as coisas que são corretas e harmoniosas com o grande e soberano cabeça da igreja, Jesus Cristo. Se o marido ordena a esposa a fazer qualquer coisa que é pecaminosa pela lei de Deus, como, por exemplo, mandar mentir, dar falso testemunho ou coisa dessa natureza, ela deve modestamente e resolutamente negar fazer isso. Porque nessa hora que a esposa mostra que ela obedece ao marido dessa forma reverente, porque obedece a Cristo. Se eu não obedeço a Cristo reverentemente, eu não me sujeito ao meu marido dessa forma. E é somente nessa hora que eu vou mostrar que eu sou temente ao Senhor, acima de qualquer pessoa. Se me é ordenado fazer aquilo que é pecaminoso, e eu respeitosamente rejeito fazer. Se ele a proíbe de fazer qualquer coisa que, pelo mandamento de Deus, é indispensável para santificá-la, como, por exemplo, orar, leia as Escrituras, santificar o dia do Senhor, então ela deve obedecer a Deus ao invés de homem. Eu proíbo você de orar. Diferente da relação com os filhos, de alguma medida, tem um jovem, hoje ele é pastor em Manaus, não é um testemunho lindo eu vi dele. Esse rapaz, ele era de Salvador, e ele me contava que havia vigílias na congregação que ele participava, a igreja presbiteriana ali em Salvador, e os pais eram envolvidos com candomblé, essas coisas dessa natureza, e a mãe dele e o pai tinham abominação pelo evangelho, e ele era um crente verdadeiro, e eles proibiam ele de ir para a vigília de oração. Ele dizia: pastor, quantas vezes minha casa tinha um quintal, eu pegava o meu celular, eles transmitiam por um celular só para mim, e eu ia para o fundo do quintal, de joelhos, sozinho ali, participava de toda a vigília com eles. Aquele coração ali subjugado ao Senhor completamente. Subjugado ao Senhor completamente. Em todos os outros casos, excetuando aqueles que nós acabamos de falar, embora ela possa respeitosamente persuadi-lo, mas se ele insiste, a obediência dela será o seu melhor sacrifício. E ao mesmo tempo, irmãos, é a maneira que ela tem de tornar o seu jugo suave, não pesado, não rancoroso. Esse é o meu melhor sacrifício. Eu vou fazer. A maneira da sua obediência é aquilo que deve ser feito, como ao Senhor. Ela obedece ao seu marido com intento
não apenas de agradá-lo, mas também de agradar ao Senhor, porque ela vê a autoridade do Senhor em seu marido, até mesmo na coisa requerida, melhor, em tudo, até mesmo em todas as coisas requeridas por ele. Ela não tem outro argumento para fazer, senão esse: eu quero agradá-lo. Assim como há o Senhor, não há outro argumento, senão eu quero agradá-lo. Eu quero honrá-lo. Quero glorificá-lo. Não há outra maneira, irmãos. Embora pareça nenhuma necessidade naquilo que é requerido pelo marido, mas há uma necessidade dela realizar o que é requerido, porque ela quer agradar ao seu Senhor. Ela quer agradar ao seu Senhor. A reverência dela ao seu marido deve ser também evidente na sua submissão ao conselho do marido e à reprovação do marido. Na Escritura nós podemos ver como mulheres piedosas se submetem aos conselhos dos seus maridos. Quando a mulher sunamita queria dar um espaço para Elias na sua casa, ela consultou o seu marido. Lá em 2º livro de Reis 4, 9 a 10, ela queria dar lugar para o profeta, ela foi consultar o marido se ela deveria ou não. Independente, irmão, se for como eu me visto, como eu me comporto, as companhias que eu ando, como eu estou cuidando da casa, a mulher deveria olhar para o seu marido como seu guia, para que ela possa honrar o seu lugar e agradar a sua pessoa, tanto quanto provar que ela é uma filha da santa mulher Sara. Ela é filha de Sara, ela é obediente ao seu marido. Eu não posso esperar para falar dos maridos enquanto eu estou falando nisso. Eu vou falar um pouco dos maridos agora. Fique tranquilo, esposas, nós trataremos com seus maridos também. Mas não espere, não receba isso que está sendo ensinado da seguinte forma: eu espero que ele fale também a mesma dureza para ele. Receba isso de coração. É para o seu bem, é para o bem do seu casamento, é para a glória de Deus. Não receba isso de outra maneira, como senão o conselho da palavra de Deus para o seu próprio bem. Marido, preste atenção nessa grande responsabilidade que Deus te deu, de ser guia e conselheiro da sua esposa. Se a tua esposa deve se submeter aos seus conselhos, como ao Senhor, então você deve estar pronto para dar os conselhos do Senhor, não os teus próprios conselhos. Você deve estar pronto para governar tanto a sua própria vida, como exemplo para a sua esposa e a sua casa pela palavra de Deus. Você deve estar familiarizado em buscar a vontade do Senhor, em discerni-la naquilo que é certo e naquilo que é errado. Você deve saber como consultar a Deus em oração. Você deve saber como discernir sua vontade nas Escrituras. É esperado que você seja, irmãos, fiel na sua liderança e encoraje a sua esposa a ser fiel na submissão
e na obediência. Na submissão e na obediência. Essa é a forma mais gloriosa que nós temos. Para a sua obediência e para o conselho do seu marido, a esposa deve adicionar obediência às suas reprovações. Essa é uma tarefa difícil, irmãos. Isso é uma pílula amarga de carne e sangue que nós temos de tomar. Principalmente quando ela tem um espírito soberbo, contencioso. Imagina, quando ela tem esse espírito, ela precisa, com gratidão e amorosamente, suportar as reprovações. Ninguém é tão achegado a mim do que o marido, diz a esposa. Ninguém é mais obrigado e mais capaz a falar comigo acerca dos meus pecados. Ninguém mais é mais achegado a mim que possa me orientar quanto aos meus pecados. Vocês são uma só carne. Não importa o pecado no relacionamento. Não importa o pecado, irmãos. Se ouvir com espírito manso, reconhecer a falta, haverá cura e alegria em ambos. Porque o pecado da esposa, sendo ela uma só carne com o marido, não é dor apenas para ela, é dor também para ele. O arrependimento e a restauração dela não é alegria só para ela, é alegria também para o marido. É satisfação para ambos. É satisfação também, irmãos. Deixa eu encerrar essa primeira parte dessas duas primeiras lições. Embora essa obrigação, essa tarefa de obedecer pareça difícil, e sem dúvida, irmãos, é difícil às vezes, né? Por causa da nossa carne. A esposa que obedece a seu marido como ao Senhor, porque ela obedece o seu marido por amor ao Senhor, ela ganha favor de Deus, ela ganha conforto na sua própria alma, ela ganha amor do seu marido, e ela ganha uma boa reputação diante dos outros. É difícil essa tarefa, mas os ganhos são extraordinários. São extraordinários. Portanto, querida esposa, preste atenção nisso. Veja, não pense mais do que é devido. Você sabe o que é que o seu marido sabe o que o seu marido deseja, e você sabe o que é que ele merece de você. Você sabe o que é que seu marido merece de você? O que Deus requer de você para com ele. Não é o que ele merece, é o que Deus ordena que lhe seja concedido. Se não existe ninguém além de você e seu marido, e você pode, irmãos, ter certeza que esse homem é aquele que você precisa se submeter. Ele é o marido que Deus lhe deu, você deve obedecê-lo. Preste atenção nisso. A tua obediência não é sujeição se o seu marido merece ou não. Já disse isso.
A tua obediência é aquilo que Deus requer de você. Onde isso termina? Quantas vezes a gente está aconselhando pessoas no gabinete, na visitação, e lidando com as fraquezas de um e do outro, e você vê o patamar da palavra de Deus elevadíssimo, e a pessoa diz: meu Deus, pastor, isso não pode. Eu disse: a resposta não, a expressão não é essa, a expressão é aquela dos discípulos, quando Cristo disse, respondendo quantas vezes se deveria perdoar, e ele disse 70 vezes 7, então ele disse: Senhor, aumenta a nossa fé. O teu problema é a incredulidade em submeter-se à voz de Deus. O que tem que acontecer, irmãos, não é outra coisa. Senhor, essa é a tua vontade, então me faz servir de modo que eu possa ser uma mulher de oração e busque fazer o que te agrada para com meu marido. Cristo está sobre você, Ele vai recompensá-la. Você pode não receber as promessas agora, mas elas lhes são garantidas por toda a eternidade. Por favor, vamos encerrar com esses dois textos. 1 Timóteo 4:8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. A piedade, a obediência à palavra, ela tem, irmãos, a promessa da vida, que é agora e aqui há de ser, hoje e para sempre. Se você viver piedosamente, segundo o que Deus requer de você, essa é a promessa que você recebe do Senhor. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a assistência da esposa e ainda sobre a modéstia, falar sobre a vestimenta da mulher à luz das Escrituras Sagradas. Nós trataremos desses dois temas a partir desse princípio, ok? Vamos, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida?